Eles roubaram a mulher Apache errada. Ao amanhecer, um pistoleiro lendário já estava na cerca. Alguns erros você só comete uma vez. Os homens que levaram Ayanna do Canyon fizeram o deles quando a viram sozinha e pensaram que estava desprotegida. Viram as miçangas em suas roupas, as armas tradicionais ao seu lado, e presumiram que era apenas mais um prêmio para vender pelo território. O que eles não viram foi o rastreador com quem ela estava viajando. Aquele cujo nome as pessoas só sussurravam depois de olhar por cima dos ombros. Aquele chamado de o acerto de contas. Quando perceberam seu erro, ele já estava vindo. Antes de começarmos essa história épica de vingança e justiça, me conta nos comentários de que cidade você está assistindo. E não esquece de se inscrever no canal para não perder histórias eletrizantes como essa. Agora vamos para o território do Arizona, onde um sequestro se tornaria o maior erro de 3 homens. A prisioneira. As mãos de Ayanna estavam amarradas atrás das costas com corda de cânhamo áspera que cortava seus pulsos. A cerca de madeira pressionava contra suas omoplatas enquanto Cyrus Malik circulava ao seu redor como um comprador inspecionando o gado. Atrás dele, o sol subia em direção ao seu pico, tornando o ar do deserto espesso e parado. 2 de seus homens, Wade e Porter, ficavam perto da casa do rancho, rifles descansando descuidadamente contra seus ombros. Eles vinham bebendo desde que chegaram, celebrando o que Cyrus continuava chamando de melhor captura em meses. Ela não havia falado desde que a jogaram no cavalo. Não quando Wade lhe deu um tapa por cuspir nele. Não quando Porter sugeriu que deveriam experimentar a mercadoria antes da venda. Não quando Cyrus avisou a ambos que mercadoria danificada trazia preços danificados. Ela apenas os observava com olhos que guardavam algo que nenhum deles reconhecia. Não era medo. Cyrus se agachou na frente dela agora, seus dentes manchados de tabaco aparecendo através de um sorriso. Ele estendeu a mão para tocar uma de suas tranças, e ela puxou a cabeça para longe. O movimento o fez rir. Ele gostava das que ainda tinham luta nelas. Tornava a quebra mais satisfatória. Você tem um nome? Ele perguntou, sabendo que ela não responderia. Elas nunca respondiam no início. Não importa. Onde você vai, vão te dar um novo mesmo. Algo mais fácil para a gente civilizada lembrar. O olhar de Ayanna passou por ele, examinando o deserto vazio além da cerca. A paisagem se estendia infinitamente em todas as direções, quebrada apenas por arbustos dispersos e o tremor de calor subindo da terra cozida pelo sol. Sem cavaleiros, sem nuvens de poeira, nada além de silêncio e distância. Cyrus seguiu seu olhar e riu. Não vem ninguém por você, querida. Garantimos isso. Quem quer que você estivesse cavalgando com está provavelmente quilômetros para trás. Ainda tentando descobrir que caminho tomamos. Ele se levantou, limpando os joelhos. Vamos te mover amanhã de manhã. Tem um comprador esperando perto do posto comercial, 3 dias a oeste. Até lá, você fica quietinha e mantém aquela boca bonita fechada. Ele se virou em direção à casa do rancho, chamando por cima do ombro. Wade, traga a água para ela. Não precisamos que ela morra antes de sermos pagos. Wade se afastou da parede da casa e cambaleou em direção ao poço, seu rifle balançando frouxo em seu aperto. Porter ficou onde estava, enrolando um cigarro e observando Ayanna com olhos que faziam sua pele arrepiar. Ela testou as cordas novamente, sentindo por qualquer fraqueza nos nós. Seus dedos não encontraram nenhuma. Quem quer que a estivesse amarrado conhecia seu trabalho. O sol batia nos postes da cerca, tornando a madeira quase quente demais para tocar. Em algum lugar à distância, um falcão gritou. O som cortou a quietude como um aviso. Cyrus estava quase nos degraus da varanda quando parou. Sua cabeça inclinou levemente, e sua mão derivou em direção ao revólver em seu quadril. Porter notou a mudança primeiro, endireitando-se e largando o cigarro meio enrolado. Wade congelou no meio do caminho entre o poço e a cerca, o balde de água esquecido. Todos ouviram ao mesmo momento. O som de um único cavalo caminhando lento e constante pelo deserto. Sem pressa, sem se esconder. Apenas vindo. Os olhos de Ayanna fecharam brevemente. E quando se abriram novamente, algo havia mudado em sua expressão. Não era exatamente alívio. Algo mais frio que isso. Algo que parecia quase piedade. A mão de Cyrus apertou ao redor do cabo de sua arma enquanto espreitava em direção ao horizonte.
As batidas de cascos ficavam mais altas, medidas e pacientes como um relógio fazendo contagem regressiva. Quem diabos é esse? A voz de Porter rachou levemente na última palavra. O cavaleiro apareceu através do tremor de calor como um fantasma tomando forma sólida. Ele sentava reto na cela, seu chapéu escuro puxado para baixo. Mesmo à distância, havia algo na maneira como ele se movia que fez Wade dar um passo inconsciente para trás. O estranho cavalgou diretamente em direção à linha da cerca e parou exatamente a 18 metros de distância. Perto o suficiente para ser visto claramente, longe o suficiente para ter opções. Por um longo momento, ninguém se moveu. Então o cavaleiro desmontou num movimento fluido e ficou ao lado de seu cavalo, sua mão descansando fácil perto de seu coldre. Ele não sacou, não precisava. Sua presença sozinha mudou a pressão do ar no pátio. Cyrus encontrou sua voz, embora saísse mais áspera do que pretendia. Isso é propriedade privada, amigo. É melhor seguir em frente. O homem na cerca não respondeu. Seus olhos, visíveis agora sob a aba do chapéu, se moveram de Cyrus para Wade e para Porter, catalogando ameaças com a eficiência de alguém que havia feito isso antes. Muitas vezes antes. Então seu olhar se fixou em Ayanna, ainda amarrada contra a cerca, e algo passou por seu rosto rápido demais para nomear. Quando finalmente falou, sua voz era quieta, quase conversacional, mas carregava através do pátio com perfeita clareza. Vocês têm algo que me pertence. Foi quando Cyrus Malik percebeu que não sabia o nome deste homem. Mas em algum lugar profundo em suas entranhas, naquele lugar onde o instinto vive, ele de repente entendeu por que Ayanna não havia parecido assustada. Ela estava esperando. O acerto de contas. A garganta de Cyrus secou. A maneira como o estranho ficava ali, paciente como a própria morte, fez algo se retorcer em suas entranhas. Ele havia visto homens perigosos antes. Inferno, se considerava um. Mas isso era diferente. Este homem não estava fazendo pose ou ameaçando. Estava apenas declarando um fato. Do jeito que você mencionaria o clima. Espera aí, Cyrus disse, forçando confiança em sua voz. Sua mão permaneceu perto de seu revólver, mas ele não sacou. Ainda não. Não sei quem você é, amigo, mas não tem nenhuma reivindicação aqui. Esta mulher estava viajando sozinha. Sem papéis, sem escolta. Isso a torna jogo justo nestas partes. A expressão do estranho não mudou. Vou caminhar até aquela cerca. Vou cortar aquelas cordas. Então vamos cavalgar para fora daqui. Seu tom permaneceu conversacional. Vocês podem deixar isso acontecer ou podem tentar impedir. Sua escolha. Porter encontrou sua coragem. Ou talvez apenas sua estupidez. 3 contra 1, senhor. Eu pensaria muito cuidadosamente sobre essas chances. Pela primeira vez, algo como diversão tocou o rosto do estranho. Não exatamente um sorriso. Algo mais frio que isso. 3. Ele disse a palavra como se estivesse testando a já enfrentei pior. Wade mudou seu peso. O balde de água ainda pendurado esquecido de sua mão. Seus olhos saltavam entre Cyrus e o estranho, esperando por um sinal. O rifle contra seu ombro de repente parecia mais pesado do que deveria. Ayanna observava tudo sem falar. As cordas haviam esfregado seus pulsos crus, mas ela mal havia notado. Seu foco estava inteiramente no homem na cerca. Ela sabia o que estava prestes a acontecer. Havia visto antes, 2 vezes em territórios diferentes, com homens diferentes que haviam cometido erros diferentes. O resultado era sempre o mesmo. Cyrus lambeu os lábios. Olha, talvez possamos chegar a um acordo. Você quer a mulher? Tudo bem. Mas colocamos tempo e suprimentos nisso. Merecemos compensação por nosso problema. Compensação. O estranho repetiu a palavra lentamente, como se estivesse virando a em sua mente. Vocês amarraram uma mulher Apache, a arrastaram pelo deserto, e agora querem ser pagos por devolvê-la. Ele deu um único passo à frente. Apenas um. Mas de alguma forma a distância entre eles pareceu ter reduzido pela metade. Não é assim que isso funciona. Algo em Cyrus estourou. Talvez fosse medo. Talvez orgulho. Talvez apenas o peso de anos demais fazendo coisas assim sem consequência.
Sua mão caiu para sua arma. A mão do estranho se moveu. Não foi rápido do jeito que um relâmpago é rápido. Foi rápido do jeito que o tempo para quando você pisa fora de uma saliência e percebe que não há volta. Um momento sua mão estava ao seu lado. No próximo, seu revólver estava fora do coldre nivelado no peito de Cyrus, o martelo já engatilhado. Ninguém havia visto o saque. Eles apenas viram o resultado. Cyrus congelou, sua própria arma na metade do caminho para fora. O rifle de Wade começou a subir, mas um olhar do estranho o fez reconsiderar. A mão de Porter tremeu perto de seu cinto de arma, mas ele também não se moveu. Todos ficaram presos naquele momento, equilibrados na beira da violência. Meu nome, o estranho disse calmamente, é Cally Drummond. Alguns me chamam de o acerto de contas. Você pode ter ouvido histórias. Ele fez uma pausa, deixando aquilo penetrar. Todas são verdade. A cor drenou do rosto de Cyrus. Ele havia ouvido histórias. Todo mundo havia ouvido. Sobre um rastreador que nunca perdia uma trilha. Sobre um pistoleiro que nunca errava. Sobre um homem que havia entrado sozinho no esconderijo de uma gangue e saído 2 horas depois, enquanto a gangue ficava para trás. Residentes permanentes de qualquer inferno que recebesse homens como eles. É você, Wade sussurrou, as palavras mal audíveis. Os olhos de Cally nunca deixaram Cyrus. Vocês pegaram algo de mim. Vim pegá-lo de volta. Agora vocês têm uma chance de sair disso respirando. Larguem suas armas. Todos vocês. Devagar. O vento pegou, jogando poeira pelo pátio. Em algum lugar à distância, aquele falcão gritou novamente. Os olhos de Ayanna se moveram entre os 4 homens, observando a matemática da violência se calcular em tempo real. A mão de Cyrus se contraiu em direção à sua arma. E foi quando tudo deu errado. 5 segundos de inferno. A arma de Cyrus saiu do couro. O primeiro tiro de Cally o pegou no ombro, girando de lado antes que pudesse mirar. O som estourou pelo deserto como um chicote, e de repente tudo era movimento e caos. Wade levantou seu rifle, mas Cally já havia se movido, caindo num agachamento enquanto o tiro passou sobre sua cabeça. Sua segunda bala pegou Wade na coxa, derrubando-o gritando na sujeira. Porter conseguiu sacar sua arma, realmente conseguiu atirar. A bala levantou poeira a quase 1 metro da bota de Cally. Ele nunca teve chance para um segundo tiro. A terceira bala de Cally perfurou sua mão de arma, e o revólver de Porter bateu no chão antes dele, agarrando seus dedos destroçados e uivando. A troca inteira levou menos de 5 segundos. Cally se levantou de seu agachamento, fumaça ainda ondulando de seu cano. Sua respiração não havia mudado. Sua mão estava firme como pedra. Ele caminhou para frente, fechando a distância para a cerca onde Ayanna sentava amarrada. Sua arma nunca oscilando dos 3 homens feridos. Cyrus se contorcia na sujeira, seu ombro sangrando mas não fatal. A bala havia passado direto, perdendo qualquer coisa vital. Cally havia pretendido daquele jeito. Wade agarrava sua perna, choramingando. Porter havia ficado pálido e quieto, provavelmente entrando em choque pela ferida na mão. Você atirou em nós. Cyrus ofegou, descrença se misturando com dor. Íamos largá-las. Íamos. Não, não iam. Cally alcançou a cerca. Com sua mão livre, ele puxou uma faca de seu cinto e cortou através das cordas de Ayanna em 3 golpes rápidos. O cânhamo caiu, e ela imediatamente trouxe suas mãos para frente, esfregando circulação de volta para seus pulsos. Vocês iam tentar. Talvez ter sorte. Talvez não. Eu não deixo coisas ao acaso. Ayanna se levantou, suas pernas instáveis por apenas um momento antes de seu equilíbrio retornar. Ela olhou para Cally, e algo passou entre eles. Não palavras. Apenas entendimento. Ela pegou o rifle largado de Wade, verificou a câmara, depois o treinou nos 3 homens enquanto Cally colocava seu revólver no coldre. Você está bem? A voz de Cally suavizou levemente quando falou com ela. Já estive pior. Sua primeira palavra desde a captura saiu áspera mais firme. Ela flexionou seus dedos, trabalhando sensação de volta neles. Demorou tempo suficiente. Tive que rastreá-la através de 3 travessias de riacho. Eles não eram estúpidos.
Ele olhou para os homens feridos. Apenas estúpidos o suficiente. Cyrus lutou para sentar. Sua mão boa pressionada contra seu ombro sangrando. Quem ela é para você? Sua mulher? Sua. Não importa quem ela é. A voz de Kali ficou fria novamente. O que importa é que vocês a pegaram. Agora vocês respondem por isso. Precisamos de um médico. Wade gemeu da sujeira. Estou sangrando muito. Kali os estudou por um longo momento, seu rosto indecifrável. Então ele olhou para Ayanna. Sua decisão. Ela caminhou mais perto de Cyrus, o rifle firme em suas mãos. Seus olhos não guardavam misericórdia, mas também nenhuma crueldade. Apenas uma avaliação plana e prática. O posto comercial fica meio-dia de cavalgada a leste. Vocês podem chegar se partirem agora e não pararem. Você está nos deixando ir? Descrença coloriu a voz de Cyrus. Estou deixando vocês viverem tempo suficiente para espalhar a palavra. A mandíbula de Ayanna apertou. Digam a todos que encontrarem o que acontece quando tocam em mulheres Apache. Digam sobre o homem que veio por mim. Digam o nome dele. Kali se moveu para onde os cavalos estavam amarrados perto da casa do rancho. Ele agarrou as rédeas de 3 deles, os animais de melhor aparência do grupo, e os levou para onde Ayanna estava. Estes são compensação pelo problema de vocês. O resto do equipamento fica aqui. Vocês cavalgam com nada além do que estão vestindo e seus ferimentos. Porter havia ficado verde. Vamos morrer lá fora. Talvez. A expressão de Kali não mudou. Ou talvez cheguem ao posto comercial e passem o resto de suas vidas lembrando deste dia. De qualquer forma, vocês estão indo agora. Ele puxou Cyrus rudemente para seus pés, ignorando o gemido de dor do homem. Wade conseguiu ficar de pé sozinho, sua perna ainda sangrando, mas mais devagar agora. Porter segurou sua mão arruinada contra seu peito. Kali apontou para leste. Comecem a caminhar. Seus cavalos estão no curral. Peguem-nos e vão. Os 3 homens mancaram em direção ao cercado, apoiando-se uns nos outros. Suas armas jaziam espalhadas na sujeira onde haviam caído. Nenhum deles olhou para trás. Ayanna os observou ir, sua expressão indecifrável. Quando estavam a 45 metros de distância, ela finalmente baixou o rifle. Você poderia ter terminado, ela disse calmamente. Poderia. Kali juntou as rédeas dos 3 cavalos capturados. Mas homens mortos não contam histórias. Estes 3 vão falar. A palavra vai se espalhar. E da próxima vez ele olhou para ela diretamente agora, e da próxima vez, homens como eles vão se lembrar do que aconteceu aqui. Vão pensar 2 vezes. Você está machucada? Nada que não vá sarar. Algo passou por seus olhos. Alívio, talvez. Ou algo mais profundo que isso. Bom. Devemos nos mover. Eles podem ficar corajosos novamente quando estiverem longe o suficiente. Mas Ayanna não se moveu. Seus olhos haviam se fixado em algo perto da casa do rancho, e todo seu corpo havia ficado rígido. Kali. Sua voz era mal um sussurro. Tem mais alguém aqui? A criança escondida. A mão de Kali foi para seu revólver, um movimento tão suave que parecia praticado 1000 vezes. Seus olhos seguiram a linha de visão de Ayanna para a casa do rancho, examinando a porta na sombra e a única janela ao lado dela. Nada se moveu. Mas num lugar tão quieto, a própria quietude poderia ser um aviso. Quantos? Sua voz era mal um sussurro. 1, talvez 2. Dentro. Ayanna mudou seu peso, preparando-se. Ouvi antes. Pensei que fossem apenas ratos, mas o chão rangeu errado. Pesado demais. A mandíbula de Kali apertou. Ele havia liberado o exterior rápido demais, focado na ameaça imediata de Cyrus e seus homens. Erro de novato. O tipo que fazia pessoas serem enterradas. Fique atrás da cerca. Cubra a porta. Não. A resposta de Ayanna foi plana. Se houver outra mulher lá dentro, ela estará aterrorizada. Precisa me ver primeiro, não você. Antes que ele pudesse argumentar, ela estava se movendo em direção à casa. O rifle seguro pronto, mas não mirado.
Seus passos eram cuidadosos, testando cada tábua da varanda antes de colocar seu peso total. Kali seguiu 3 passos atrás, seu revólver rastreando a janela. A porta estava levemente aberta, balançando em dobradiças velhas. O interior estava escuro comparado ao sol brilhante do deserto, tornando impossível ver dentro. Ayanna pausou no umbral, ouvindo. Então ela falou, sua voz gentil mais carregando. Não estamos aqui para machucar você. Os homens que te trouxeram aqui se foram. Você está segura agora. O silêncio respondeu. Então, tão quieto que quase se perdeu, uma vozinha. Eles disseram que ninguém viria. Uma criança. A expressão de Ayanna endureceu, mas sua voz permaneceu suave. Eles mentiram. Você pode vir para a porta? Devagar. Só queremos ajudar. Movimento na escuridão. Uma forma emergiu gradualmente, olhos se ajustando à luz. Uma menina, talvez 12 anos, com cabelo emaranhado e um vestido rasgado na barra. Seus pés estavam descalços, cobertos de poeira e pequenos cortes. Ela estava aqui há mais tempo que apenas hoje. Dias, talvez. Seus olhos eram ocos de uma maneira que falava de coisas que nenhuma criança deveria testemunhar. Ela não era Apache. Não era branca também. Herança mista, provavelmente. O tipo que a tornava valiosa para homens como Cyrus. Fácil de pegar, difícil de rastrear. Ninguém que levantaria barulho suficiente para importar. Qual é seu nome? Ayanna baixou o rifle completamente, colocando-o contra a grade da varanda. Mila. A voz da menina rachou por desuso. Eles me pegaram do assentamento. Disseram que me trariam de volta se meus pais pagassem. Mas eles nunca vieram. Kali colocou sua arma no coldre e se agachou, tornando-se menor, menos ameaçador. Há quanto tempo você está aqui, Mila? Não sei. Muito tempo. Eles ficavam me mudando. Lugares diferentes. Este era o mais novo. Ela se abraçou, tremendo apesar do calor. Vocês estão realmente me levando embora? Sim. Ayanna atravessou a porta, fechando a distância devagar. Mas precisamos saber se tem mais alguém aqui. Outros homens? Outras meninas? Mila balançou a cabeça. Só eu agora. Havia outra menina, mas eles a venderam semana passada. Antes da mulher Apache chegar. Ela olhou para Ayanna com algo como esperança começando a rachar através do medo. Eles disseram que mulheres Apache lutavam. Disseram que você mordeu a mão de Wade tão forte que ele quase te derrubou. Um fantasma de sorriso tocou os lábios de Ayanna. Mordi sim. Bom. Algo feroz cintilou nos jovens olhos de Mila. Estou feliz. Kali se levantou, examinando o interior da casa do rancho rapidamente. Um cômodo principal, mal mobiliado. Uma mesa, 2 cadeiras. Alguns cobertores no canto onde Mila provavelmente havia dormido. Evidência de outras cativas. Pedaços de pano. Um sapato gasto de criança. Marcas na parede onde alguém havia estado contando dias. Seu rosto ficou frio. Isso não foi apenas uma captura única. Isso era uma operação. Cyrus e seus homens vinham fazendo isso por um tempo. E Ayanna havia sido apenas a última numa longa linha de vítimas. A única diferença era que ela tinha alguém que veio por ela. Vamos queimar isso. A voz de Kali era plana. Tudo. Este lugar não fica de pé. Ayanna assentiu. Depois de partirmos. Mila precisa de comida e água primeiro. O quarto homem. Eles encontraram suprimentos numa caixa perto da parede dos fundos. Carne seca, pão dormido, um cantil ainda meio cheio. Mila comeu como se não visse comida em dias. O que provavelmente não havia. Não comida de verdade. Apenas o suficiente para mantê-la viva e lucrativa. Enquanto ela comia, Kali saiu e olhou para leste, onde Cyrus e seus homens haviam desaparecido. Eles se foram agora, engolidos pela distância e tremor de calor. Mas isso não estava terminado. Não realmente. Porque agora havia uma criança que precisava de proteção. E isso mudava tudo. Kali. Ayanna apareceu na porta. Ela diz que há um quarto homem.
Ele não estava aqui quando me trouxeram, mas deveria voltar. Sua mão derivou para sua arma novamente. Quando? Antes do anoitecer. Os olhos de Ayana encontraram os dele. Poderíamos correr. Estar quilômetros de distância antes dele chegar. Ou poderíamos esperar. O vento do deserto pegou novamente, carregando poeira e a promessa de mais violência por vir. Ayana estudou o rosto de Kali, lendo a decisão antes dele falá-la. Ela havia visto aquela expressão antes. A que dizia que ele já havia feito a matemática da violência e aceitado o custo. Era o mesmo olhar que ele havia usado quando rastrearam os homens que atacaram sua aldeia. O mesmo que teve quando encontraram o que restou de sua irmã mais nova. Nós esperamos, ele disse finalmente. A menina disse que ele é quem cuida do dinheiro. O verdadeiro arquiteto desta operação. Cyrus e os outros eram apenas mão de obra contratada. Não é mais nossa luta. Mas mesmo enquanto Ayana dizia, sabia que era mentira. Havia sido a luta deles desde o momento em que os olhos ocos de Mila olharam para eles com aquela esperança frágil e desesperada. A mesma esperança que Ayana havia parado de se permitir sentir depois que sua irmã morreu. Kali verificou seu revólver, contando rodadas. 3 gastas, 3 restantes. Sempre foi nossa luta. É por isso que fazemos isso. As palavras pairaram no ar entre eles. História não dita. Perdas compartilhadas. Um vínculo forjado em luto e o tipo de justiça que chegava tarde demais para salvar as pessoas que você amava, mas na hora certa para impedir que acontecesse com outra pessoa. Mila emergiu da casa do rancho, roendo a carne seca. Ela havia encontrado um cobertor em algum lugar e o enrolado ao redor de seus ombros apesar do calor, precisando do peso e conforto dele. O homem que está vindo, o nome dele é Vance. Ele é pior que os outros. Pior como? A atenção de Kali se afiou. Mais esperto. Mais cruel. Cyrus tinha medo dele. Ela sentou no degrau da varanda, seus pés descalços pendendo. Ele bate diferente dos outros. Como se soubesse exatamente onde dói mais, mas não vai deixar marca. Ayana se agachou ao lado dela. Ele te machucou. Tentou. A voz de Mila ficou quieta. Eu mordi ele também. Fiz ele sangrar. Ele disse que na próxima vez quebraria a minha mandíbula para eu não poder. Ela olhou para Ayana com olhos que haviam envelhecido além de seus anos. Mas não vai ter próxima vez agora, vai? Não. A mão de Ayana descansou brevemente no ombro da menina. Não vai. Kali examinou o pátio do rancho, já planejando. A linha da cerca oferecia alguma cobertura. O poço fornecia uma posição defensiva. O curral podia prender ou canalizar movimento. Ele havia lutado em terreno pior com chances piores. Mila, quando este homem chegar, preciso que você fique dentro da casa, atrás da mesa. Não saia até um de nós dizer que está seguro. E se nenhum de vocês puder me dizer? A pergunta era prática demais para alguém tão jovem. Ela já havia aprendido que adultos nem sempre sobreviviam para manter suas promessas. Então você espera até escurecer completamente. Pega o menor cavalo do curral e cavalga para norte. Há um assentamento de missão 3 dias fora. Diga a eles que Kali Drummond te enviou. Eles vão te acolher. A menina assentiu lentamente, memorizando as instruções. Habilidades de sobrevivência aprendidas por necessidade. O sol havia começado sua descida, pintando o deserto em tons de âmbar e ferrugem. Sombras se alongavam pelo pátio. Em algum lugar à distância, um coiote ganiu. Sons normais. O tipo que mascararia a aproximação de um único cavaleiro até que estivesse perto. Ayana se moveu para ficar ao lado de Kali perto da cerca. Perto o suficiente para que seus ombros quase se tocassem. Depois disso, deveríamos considerar parar. Já consideramos antes. Desta vez, falo sério. Mas não havia convicção em sua voz. Ambos sabiam a verdade. Pessoas como eles não paravam. Apenas continuavam se movendo, seguindo a próxima trilha, respondendo à próxima injustiça. Até o dia em que fossem lentos demais, ou cansados demais, ou apenas azarados demais. Sua irmã não quereria isso para você, Kali disse calmamente. Minha irmã está morta porque homens como Vance existem. A mandíbula de Ayana apertou.
Então continuamos até haver um a menos deles no mundo. Kali não argumentou. Não havia nada com que argumentar. Ela estava certa, e ambos sabiam disso. Era isso que eles haviam se tornado depois que a perda esculpiu tudo que era suave. Duas pessoas que haviam escolhido ser a coisa que caçava os caçadores. O som de cascos quebrou a quietude da noite. Cavaleiro único vindo do oeste em vez do leste. Caminhando seu cavalo cuidadosamente através dos arbustos. Tomando seu tempo, sem se preocupar, sem esperar problemas. Apenas um homem retornando a um lugar que pensava ser seguro. Mila desapareceu dentro da casa sem precisar ser avisada. Ayana pegou o rifle, verificando a câmara mais uma vez. Kali se posicionou perto do curral onde as sombras dos postes da cerca o tornariam mais difícil de detectar até que fosse tarde demais. O cavaleiro apareceu sobre uma elevação baixa, seu cavalo escolhendo seu caminho cuidadosamente através de pedra solta. Ele era mais velho que Cyrus, talvez 50, com grisalho riscando sua barba. Bem vestido para o território. Roupas limpas, botas boas. O tipo de homem que gerenciava negócios, mesmo que esses negócios lidassem com sofrimento humano. Ele cavalgou para o pátio e parou, seus olhos observando o espaço vazio onde os homens de Cyrus deveriam estar. O sangue na sujeira. As armas espalhadas. Sua expressão não mudou muito, mas sua mão derivou em direção ao rifle embainhado em sua cela. Eu deixaria isso onde está. A voz de Kali veio das sombras, calma e clara. Van se congelou. Seus olhos encontraram Kali, depois varreram o pátio até encontrarem Ayana. Compreensão veio devagar, depois de uma só vez. Você é a mulher Apache. Não uma pergunta. Disseram que estava presa. Estavam errados. O rifle de Ayana subiu firme e seguro. Desça do cavalo. Devagar. Van se desmontou lentamente, seus movimentos cuidadosos e deliberados. Diferente de Cyrus, ele não alcançou sua arma. Diferente de Wade Porter, ele não mostrou medo. Simplesmente avaliou a situação com a praticidade fria de um homem que havia sobrevivido lendo situações corretamente. Os outros, sua voz era nivelada, empresarial. Se foram. Kali emergiu totalmente das sombras, seu revólver treinado no centro da massa. Sangrando. Assustados. Carregando uma mensagem sobre você, presumo. Os olhos de Van se rastrearam entre Kali e Ayana, catalogando detalhes. Deixe-eu adivinhar. O pistoleiro lendário. Aquele sobre quem sussurram impostos comerciais. Ele sorriu, mas não havia calor nisso. O acerto de contas. Você ouviu o nome. Ouvi muitos nomes. A maioria deles ligados a homens mortos que pensavam que reputação era armadura. A mão de Vance permaneceu visível, longe de sua arma. Esperto. Mas você ainda está respirando, então talvez haja verdade nas histórias. Ayana circulou para sua esquerda, mantendo seu rifle mirado. A menina lá dentro. Mila. Quantas outras como ela? Algo passou pelo rosto de Vance. Não culpa, não vergonha. Apenas cálculo. Essa é uma pergunta complicada. Não, não é. A voz de Kali ficou mais fria. Quantas? Vance ficou quieto por um longo momento, pesando suas opções. Então ele suspirou. O som de um homem decidindo que honestidade poderia servi-lo melhor que mentiras. Este local? 4 nos últimos 6 meses. Total através de 3 territórios? Talvez 30. Talvez mais. Parei de contar depois do primeiro ano. O número pairou no ar como veneno. 30 crianças. 30 famílias destruídas. 30 vidas roubadas e vendidas como gado. O dedo de Ayana apertou no gatilho, mas ela não atirou. Ainda não. Você vai morrer aqui. A declaração de Kali era questão de fato. A única pergunta é quanto você sofre primeiro. Provavelmente. A aceitação de Vance era quase filosófica. Mas antes de você puxar esse gatilho, pergunte-se o que acontece com aquelas 30 crianças quando eu partir. Pergunte-se quem está pagando as pessoas segurando elas? Quem está arranjando as transferências? Quem está gerenciando os livros? Você está dizendo que é valioso demais para perder.
A voz de Ayana pingava desprezo. Estou dizendo que sou o único que sabe onde todas elas estão. Vance encontrou seus olhos firmemente. Você pode colocar uma bala em mim e se sentir justo. Ou pode me deixar comprar minha vida com informação. Sua escolha. A mandíbula de Kali apertou. Era uma jogada. Tinha que ser. Homens como Vance não desistiam de suas operações assim. Mas e se estivesse falando a verdade? E se matá-lo significasse perder o único fio que poderia levar aquelas outras crianças? Fale. A palavra saiu dura. Locais, nomes, tudo. Não sem garantias. Vance mudou seu peso levemente. Eu saio daqui respirando e direi tudo. Pontos de preparação, compradores, rotas. Toda a rede. Você acha que confiaríamos em sua palavra? Não, mas confiarão nisso. Vance lentamente alcançou o bolso de seu colete, movendo-se com cuidado exagerado. Ele puxou um pequeno diário de couro, gasto nas bordas. Cada transação, cada local, cada nome. Escrito em código, mais simples. Me dê passagem segura, e darei a chave. Ayana olhou para Kali. A pergunta passou entre eles silenciosamente. Poderiam deixá-lo ir? Deveriam. A resposta prática guerreava com a justa. 30 crianças, talvez mais. Informação que poderia desmantelar uma rede inteira. Mas ao custo de deixar este homem caminhar livre. Mostre-nos o diário. A arma de Kali nunca vacilou. Vance o jogou. O livro pousou na sujeira entre eles. Kali o pegou com uma mão, folheou páginas de caligrafia apertada e colunas de números. Parecia legítimo. Detalhado. O tipo de registros que um empresário cuidadoso mantinha. O código? Ayana exigiu. Depois que eu estiver seguramente longe, o sorriso de Vance retornou. Não sou estúpido o suficiente para dar tudo enquanto ainda estou ao alcance de Riffle. De dentro da casa do rancho, a voz de Mila cortou a negociação. Pequena mais feroz. Ele está mentindo. A atenção de todos se voltou para a porta onde ela estava, agarrando o cobertor ao redor de seus ombros. Seu rosto estava pálido mas determinado. Não há código. O diário é falso. Ele o mostrou a outro comprador uma vez quando eu estava escondida na carroça. São apenas números aleatórios e nomes inventados. Ele o usa para parecer legítimo. Seus olhos queimavam com o tipo de raiva que vem da traição. Ele está enrolando até escurecer completamente. É quando o resto de seus homens chega. 6 deles. Vem toda semana para coletar. A expressão de Vance ficou plana. Menina esperta. O revólver de Kali latiu uma vez. A bala atravessou Vance pelo peito, perfurando seu coração. Ele caiu sem som, o diário falso caindo de seus dedos mortos. O eco do tiro rolou pelo deserto e desapareceu no silêncio. Mila não estremeceu. Ela havia visto pior. Obrigada. Mas Kali não havia terminado. 6 homens. Quando? Depois do pôr do sol. Talvez 1 hora. Ela olhou para o céu escurecendo. Talvez menos. 6 contra 2. A luz estava falhando rápido agora, pintando o deserto em tons de roxo e azul profundo. Em outra hora, seria escuridão total. Bom para se esconder, ruim para defender. A mente de Kali trabalhou através da situação tática com eficiência praticada. 6 homens, armamento desconhecido, provavelmente experientes. Vance os mantinha na folha de pagamento. Definitivamente impiedosos se haviam sido parte desta operação. Nós partimos. A voz de Ayana era firme. 3 cavalos. Cavalgamos duro e colocamos distância entre nós e eles. Eles nos rastrearão. Kali já estava se movendo, arrastando o corpo de Vance em direção à casa do rancho. E estaremos expostos em campo aberto. Aqui temos cobertura, estrutura, vantagens. Também temos uma criança. Isso o parou. Ela estava certa. Lutar era uma coisa quando eram apenas os dois. Adicionar Mila mudava a matemática completamente. Ela não podia atirar, não podia lutar, precisaria de proteção. O que significava dividir sua atenção quando precisavam dela mais focada. Mila falou,
sua voz firme apesar de tudo. Eu posso ajudar. Sei como eles entram. Já assisti antes. Kali a estudou. 12 anos, traumatizada, exausta. Mas havia aço em sua coluna que não havia sido espancado ainda. Me diga. Eles sempre mandam 2 à frente como batedores. Os outros 4 esperam até receberem o sinal. Geralmente uma lanterna na janela. Se não a veem, ou se veem problema, todos os 6 entram juntos. Bom. A mente de Kali já estava adaptando o plano. Ayana, pegue Mila e 3 cavalos. Cavalgue para norte. Não pare até alcançar aquele assentamento de missão. Não. A recusa de Ayana foi imediata. Lutamos juntos ou corremos juntos. É assim que isso funciona. 6 contra 1 são chances ruins. Então são 6 contra 2. Pelo menos com 2, podemos sobreviver. Ela se moveu mais perto, sua voz caindo. Você não pode me mandar embora para me manter segura. Não é o que fazemos. Eles haviam tido essa discussão antes. Circunstâncias diferentes, mesmo desacordo central. Kali acreditava em protegê-la. Ayana acreditava em ficar ao lado dele. Nenhum estava errado. Nenhum recuaria. Então fazemos deste lugar uma armadilha. A decisão de Kali foi tomada. Mila, você vai para o porão de raiz. Sempre há um porão de raiz nesses ranchos. Onde fica? Atrás da casa. Escondido sob tábuas. Ela apontou. Mas tem cobras lá embaixo. Melhor que balas. Ele olhou para Ayana. Deixamos os batedores entrarem. Os pegamos quietos. Isso deixa 4. Nos posicionamos em fogo cruzado. Usamos a escuridão contra eles. Ayana assentiu. Linha da cerca para mim. Canto da casa para você. Mila no porão. Não importa o que ela ouça. Eles tinham talvez 30 minutos. Kali passou preparando. Moveu o corpo de Vance para dentro da casa do rancho, posicionado perto da janela onde sombra poderia fazer parecer alguém fazendo vigia. Juntou todas as armas do pátio, verificou sua contagem de munição novamente. 3 rodadas em seu revólver. O rifle que pegou tinha talvez 6. Não suficiente para uma luta prolongada. Teria que fazer cada tiro contar. Ayana encontrou o porão de raiz e colocou Mila abaixo do solo, cobrindo a entrada com tábuas e mato. A menina não chorou, não protestou. Apenas fez uma pergunta antes de descer para a escuridão. Vocês voltarão por mim? Sim. A promessa de Ayana era ferro. Não importa o que aconteça aqui em cima, alguém voltará por você. A criança desapareceu abaixo e eles cobriram seu esconderijo. Agora eram apenas os 2 e a escuridão chegando. Kali tomou sua posição no canto da casa. Ayana se moveu para a linha da cerca, derretendo na sombra como se tivesse nascido para isso. E eles esperaram. A noite do deserto trouxe frio. Não o frio mortal do inverno. Apenas a queda acentuada que vinha quando o sol desaparecia. Estrelas emergiram sobre suas cabeças, incontáveis e indiferentes. Em algum lugar na escuridão, um coiote chamou. Outro respondeu. Sons naturais. O tipo que cobriria a aproximação de homens cuidadosos até que estivessem perto. A respiração de Kali desacelerou. E estabilizou. Esta era a parte que havia feito uma centena de vezes antes. A espera, a observação, o momento antes da violência quando tudo ainda era possível. Quando ele ainda podia ir embora, deixar a luta para outra pessoa. Escolher um caminho diferente. Mas ele nunca fazia. E esta noite não seria diferente. A batalha final. O primeiro som veio do leste. Cascos em pedra, movendo-se devagar. 2 cavaleiros, como Mila disse. Eles pararam na borda do pátio, visíveis como formas contra o céu levemente mais claro. Um desmontou, começou a caminhar para frente a pé, seu rifle seguro pronto. O batedor passou pelo curral, passou pelo poço, indo direto para a casa do rancho. Procurando pelo sinal de lanterna. Procurando por Vance. Procurando confirmação de que tudo estava normal e lucrativo e continuando como planejado.
Ele estava a 3 metros da posição de Kali quando o rifle de Ayanna estourou da linha da cerca. O segundo batedor, ainda montado, puxou para trás e caiu de seu cavalo com um som como um saco de grãos batendo na terra. O primeiro batedor girou em direção ao som, trazendo sua arma para cima. Kali saiu das sombras e o terminou com um único tiro na cabeça. Então a noite erupcionou com tiroteio quando os outros 4 cavaleiros investiram e a luta real começou. Os 4 cavaleiros vieram rápido e imprudentes, seu julgamento nublado pela raiva ao encontrar seus batedores mortos. Exatamente o erro com que Kali havia contado. Homens que investiam cegos faziam alvos fáceis. O rifle de Ayanna falou 2 vezes da linha da cerca. O primeiro cavaleiro caiu, agarrando seu peito. O segundo puxou de lado mas permaneceu montado, virando seu cavalo em direção à posição dela. Kali atirou do canto da casa, derrubando-o antes que pudesse retornar fogo. 2 restantes. Eles haviam aprendido agora. Se separaram. Um mergulhou de sua cela e rolou atrás do poço. O outro chegou à cerca do curral, usando os postes como cobertura. Posicionamento inteligente. Isso não seria rápido. Kali contou suas rodadas restantes. 1 no revólver, 4 no rifle. Contra 2 homens atrás de cobertura decente na escuridão. Ele pegou o olhar de Ayanna pelo pátio. Ela assentiu uma vez. Eles haviam feito esta dança antes. Ela atirou deliberadamente no curral, não tentando acertar, mas forçando o homem a ficar fixado. Kali usou a distração para se mover, deslizando ao longo da parede da casa do rancho em direção a um ângulo melhor no poço. O homem atrás dele se inclinou para fora, procurando por alvos. O rifle de Kali estourou. O homem caiu para trás e não se moveu. O último quebrou. Pânico sobre pós-treinamento. Ele rompeu do curral, atirando selvagemente enquanto corria para seu cavalo. 3 tiros que não acertaram nada além de ar e madeira. Ayanna o rastreou calmamente, guiando seu movimento, e apertou o gatilho. Ele conseguiu mais 5 passos antes de desabar. O silêncio retornou ao pátio do rancho, quebrado apenas pelo pisar nervoso de cavalos sem cavaleiro e o zumbido em seus ouvidos do tiroteio. Kali se moveu entre os corpos, verificando cada um. Todos mortos. Ele não sentiu nada. Não satisfação, não culpa. Apenas a certeza oca de que isso aconteceria novamente em algum outro lugar, com homens diferentes e vítimas diferentes. A menos que algo fundamental mudasse. Mas esta noite, terminava aqui. Em direção ao amanhecer. Ayanna descobriu o porão de raiz. Mila emergiu lentamente, seu rosto pálido mais composto. Ela olhou para os corpos sem estremecer, depois para Kali e Ayanna com algo como gratidão misturada com compreensão. Ela sabia o que haviam feito. Por que haviam feito? E o que custava fazer? Tem mais vindo? Sua voz era firme. Não. Kali recarregou seu revólver com munição tirada dos mortos. Esses eram todos. Eles trabalharam rapidamente. Juntaram os cavalos que não haviam corrido, carregaram suprimentos. Então Kali pegou uma lanterna da casa do rancho, acendeu, e a jogou pela porta. A madeira seca pegou rápido. Chamas se espalharam pelo interior, consumindo o prédio e tudo o que representava. Mila assistiu queimar com satisfação feroz. Bom. Eles cavalgaram para norte através da escuridão. Mila entre eles em seu próprio cavalo. O assentamento de missão ficava a 3 dias, mas chegariam. Atrás deles, luz laranja pintava o céu enquanto o rancho desabava em cinza e brasa. Pela manhã, nada restaria exceto terra chamuscada e ossos espalhados branqueando ao sol. Ayanna cavalgou perto de Kali, seus cavalos em ritmo combinado. O que acontece quando alcançarmos a missão? Garantimos que ela está segura. Depois continuamos nos movendo. Para onde? Onde quer que a próxima trilha leve. Ele olhou para trás para Mila, que cavalgava com a coluna reta apesar da exaustão. Sempre há outra trilha. Ayanna assentiu. Não era a resposta que queria, mas era a única que tinham. Eles eram caçadores, rastreadores. Os que vinham quando ninguém mais viria. Não era uma vida que prometia paz ou felicidade. Mas era a vida que haviam escolhido depois que a perda arrancou opções mais suaves. As estrelas giravam sobre suas cabeças enquanto cavalgavam.
3 figuras se movendo através da escuridão em direção a algo se aproximando do amanhecer. Atrás deles, o fogo morreu em brasas. À frente, em algum lugar no vasto território, outras crianças esperavam em outras prisões. Outras famílias enlutavam. Outros homens como Cyrus e Vance operavam nas sombras. Mas esta noite, uma menina cavalgava livre. Uma rede jazia quebrada. Uma mensagem havia sido enviada àqueles que comercializavam sofrimento humano. Algumas mulheres você não toca. Alguns homens você não provoca. E alguns erros você só comete uma vez. Se você gostou dessa história, clique no vídeo na sua tela agora para assistir outro conto da fronteira, onde justiça encontra consequência e lendas são conquistadas em sangue e poeira. Não esqueça de se inscrever e considere deixar um super chat para nos ajudar a continuar trazendo histórias como estas. E me conta nos comentários, qual momento desta história mais te impactou. Até a próxima jornada pelo Velho Oeste.